Meus queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Eu queria conversar com vocês hoje sobre o batismo infantil, com base aqui no texto de Atos 2, 38 e 39. O texto diz assim: respondeu-lhes Pedro, diz respeito àquela conversão de 3.000 ali, pessoas depois de Pentecoste. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, o texto fala que o batismo é a promessa para os nossos filhos. E nós temos aqui a convicção da teologia do pacto, do pacto da graça. Então, para a gente entrar dentro do pacto da graça, entrar dentro do pacto dessa aliança com Deus, nós precisamos de um selo. No Antigo Testamento era a circuncisão. A criança, ao 8º dia, como está lá em Gênesis 17, ela era circuncisa no prepúcio. Hoje, o nosso selo de entrada no pacto é o batismo. E nossos filhos têm que fazer parte deste pacto, tem que ser incluído no pacto. Inclusive, se você olhar lá em Gênesis 17, 14, no finalzinho, quando fala da instituição da circuncisão, ele fala assim: um incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. A gente não crê nisso na questão do batismo, agora que nós vivemos a graça em Jesus Cristo, mas é importante o selo do pacto da criança, para a criança fazer parte do rol de membros da igreja, fazer parte do corpo de Cristo. O Salmo 127,3 fala: herança do Senhor são os filhos. Então os filhos fazem parte da aliança com o Senhor, então eles têm que ser batizados e entrar nesse grupo. Se nós vemos lá Colossenses 11:12, ele vai mostrar para nós, o apóstolo Paulo, que o batismo substituiu a circuncisão. Então, para nós é notório, todo mundo sabe, acho que ninguém tem dúvida quanto a isso, que o batismo substituiu a circuncisão, assim como a ceia do Senhor substituiu a Páscoa. Então, o apóstolo Paulo, lá no Colossenses 2:11, fala: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, na qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Então, o selo de entrada é o batismo, é o dom do Espírito Santo em nossas vidas. Se a gente pegar e olhar o Novo Testamento, a gente vai ver que várias famílias foram batizadas. Não cita as crianças, mas tu acha que naquelas famílias não tinham crianças? Ali tem o carcereiro e a sua casa, em Atos 16:33. Anotei aqui, a casa de Estéfanos, 1 Coríntios 1:16, foi batizada. A casa de Lídia, Atos 16:15. O contexto histórico da igreja primitiva, temos vários registros nos livros de Orígenes, Tertuliano, Hipólito, dizendo que era feito o batismo de crianças, entrando no pacto da graça. E nunca ninguém contestou. A gente não vê naquelas defesas da fé que a gente vê no início da igreja primitiva ali, ninguém contestando a questão do batismo infantil. Contestou a questão da Trindade, a questão da pessoa de Cristo, mas o batismo não foi contestado. Só na Reforma Protestante, que teve 3 linhas, a linha reformada, a linha anabatista e a linha luterana. Essa linha anabatista, eles começaram a falar sobre essa questão de não batizar crianças, com base em Marcos 16:16, que diz assim: quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Apenas com esse versículo aqui eles disseram: criança não pode ser batizada, e não é assim. Quem crê e for batizado será salvo. Então eles alegam que a criança não tem capacidade de crer, então não pode ser batizada. Não, a criança ela entra no pacto pelo batismo, e depois, quando ela tiver capacidade de entender, ela faz a sua profissão de fé. Veja bem, batismo não salva ninguém, assim como a circuncisão no passado, antes de Cristo, também não salvava ninguém.
O que salva é a nossa fé convicta, uma fé genuína em Cristo Jesus, que naturalmente nos leva a buscar o batismo, que é o selo de entrada no pacto. Mas veja bem, nós precisamos entender que não podemos fazer todo um contexto, fazer uma teologia em cima de um texto aqui em Marcos 16 e deixar de dar os benefícios da graça do Senhor para nossas crianças, para os nossos filhos, com o batismo infantil. Então eu concito a Igreja do Senhor: não deixe de batizar os teus filhos, porque eles fazem parte do pacto da graça. Eles são herança do Senhor. Eles merecem isso. Não prive eles desses benefícios da graça do Senhor Jesus. Louvado seja o nome de Deus. Forte abraço a todos.